Estamos diante do Senhor para mais uma vez trabalharmos o tema da maquete de Deus. Aquele projeto extraordinário que Deus fez e que está avançando na minha vida e na sua vida. E a palavra de Deus diz que a boa obra que o Senhor começou, Ele é poderoso para completar. Amém? É o que nós lemos em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra, haverá de completá-la. Amém? Eu quero ler com você um texto aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós queremos começar a desenvolver a apresentação da terceira coluna da maquete de Deus através desse texto, trazido pelo João, o apóstolo do amor, filho de Tiago, ou melhor, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. E nesse momento em que Jesus é apresentado ao povo, diz a palavra de Deus que João Batista estava batizando no Jordão, e numa certa altura ele já havia anunciado que Jesus viria. Ele disse: aquele que vem após mim já existia antes de mim, ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Então, num belo dia, ele contempla Jesus chegando para ele, e ele declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é aquele de quem eu havia falado. Amém? O Cordeiro de Deus que se havia manifestado, e que agora ele estaria tirando o pecado de toda a humanidade, levando no seu próprio corpo para nos livrar de toda a condenação, de toda inimizade contra Deus, para nos reconciliar diretamente com o Pai, para nos tornar verdadeiramente homens e mulheres aceitáveis, que fôssemos, o prazer de Deus como Jesus foi. Amém? Eu quero ainda ler com você Hebreus capítulo 9, do versículo 11 até o 14, que vai justamente explicar de maneira melhor esse texto. Diz assim: Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de um novilho espargido sobre os contaminados o santificam quanto a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno em si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificar a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. É justamente por isso que João Batista apresentou Jesus como Cordeiro de Deus que se manifestou para tirar o pecado do mundo. Por quê? Porque antes da vinda de Jesus, antes da manifestação do Filho de Deus, cada vez que uma pessoa cometesse um pecado, ele deveria levar um cordeiro ou um carneiro para que fosse sacrificado. E esse carneiro ou esse cordeiro era imolado, o sangue dele era colocado numa bacia e aspergido sobre a pessoa, para que ela fosse purificada do seu pecado. E como um ato de fé, aquele pecado era coberto. Entendam bem, o pecado era coberto, mas o pecado continuava ali. E aí o pecado foi se amontoando, até que veio o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que se manifestou não para cobrir o pecado, mas para tirar, para eliminar, para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo, conforme diz a palavra de Deus. E por que isso foi possível? Porque o sangue de Jesus Cristo era um sangue imaculado, perfeito, puro. Jesus foi o Cordeiro Santo, sem pecado algum. Ele não cometeu pecado nenhum, mas ele foi feito pelo Pai, pecado por mim e por você, para que justamente através do sacrifício daquele cordeiro perfeito, sem mácula alguma,
nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai através do sacrifício do seu Filho Jesus. Então é justamente por isso que o sangue de Jesus Cristo assume um poder, assume uma importância, uma relevância extraordinária para todo aquele que crê. E é por isso que Deus estabeleceu justamente a purificação do sangue de Jesus como uma das colunas da sua maquete para a construção da nossa vida espiritual como templo, como morada de Deus em espírito. Aqui em Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 até o 7, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então você pode perceber que todo esse movimento que Jesus Cristo veio e realizou em nosso favor fazia parte do plano eterno elaborado pelo Pai, no sentido de constituir uma família com inumeráveis filhos, sendo todos semelhantes a Jesus, o seu primogênito, a fim de que Jesus seja realmente o primogênito entre muitos irmãos, e que cada um dos irmãos, cada um dos membros da família de Deus, uma vez observando cada uma das colunas dessa maquete de construção, sejam semelhantes a Jesus. Atinjam, alcancem a estrutura perfeita, a medida da completa estatura de Jesus Cristo, Filho de Deus. E assim como Jesus foi, também sejamos nós. Assim como Jesus falou, também falemos nós. Assim como Jesus andou, também andemos nós. Amém? De tal forma que, da mesma forma como Jesus Cristo foi totalmente agradável ao Pai, ele declarou: Este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer, que também o Pai possa declarar a meu respeito e a seu respeito uma declaração como essa. Esse é o meu Filho amado, essa é a minha filha amada, e nele e nela está todo o meu prazer. Amém? Eu gostaria de ler ainda com você um texto que está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha a coisa extraordinária. Toda a Trindade se envolveu na obra de redenção, na conquista, na nossa conquista de novo para o Pai, na redenção, na regeneração do ser humano, na transformação daqueles inimigos de Deus que nós tínhamos nos tornado através do pecado, em amigos, em companheiros, em servos de Deus, em homens e mulheres nos quais o Pai, o Espírito Santo e o Filho pudessem habitar e fazer morada continuamente. Aqui então diz o quê? Que nós somos eleitos. Eleitos segundo a presciência de Deus. Por que segundo a presciência de Deus? Porque a presciência de Deus faz com que ele saiba tudo antes do começo. Diz a palavra de Deus que nós somos predestinados de antemão por Deus. Ou seja, antes que nós nascêssemos aqui neste mundo, o Pai já havia feito um plano, um propósito, um projeto extraordinário para a minha vida e para a sua vida. É como Davi declara no Salmo 139, quando ele fala: Senhor, eu fui feito de um modo maravilhoso. Cada um dos meus dias foram escritos quando nenhum deles havia, quando ainda era uma substância sem forma no ventre da minha mãe. Então você pode perceber até quando, em que momento da nossa vinda a este mundo, o Pai nos escolheu, nos elegeu para cidadãos dos céus,
nos escolheu, nos predestinou para sermos a semelhança do seu Filho Jesus Cristo, para que sejamos e para que vivamos com Ele nesta vida e na eternidade, em nome de Jesus. Então aqui ele continua dizendo: eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, um conhecimento completo e amplo e prévio de tudo aquilo que haverá de acontecer em toda a história, em toda a história do homem sobre a terra, e em cada situação da minha história como ser individual, como um homem, porque o nosso Deus é um Deus pessoal, um Deus que se manifesta a cada um dos seus filhos e quer desfrutar do relacionamento íntimo com cada um de nós. Amém? E aí ele continua dizendo que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, ou seja, aquele plano que Deus elaborou a meu respeito, a seu respeito, ele é aplicado em nossa vida, ele é realizado em nossa vida através do Espírito Santo. Assim como quando Deus criou o mundo, diz a palavra de Deus que Deus deu a palavra, ele emitiu a palavra, e o Espírito Santo, que pairava sobre a face das águas, fazia acontecer tudo aquilo que o Pai havia estabelecido. Então, da mesma forma, quando Deus emite uma palavra a meu respeito, quando Deus emite uma palavra a seu respeito, quando Deus emite uma palavra que traz, que revela o seu propósito sublime e perfeito para a vida do homem, quando ele emite essa palavra, o Espírito Santo continua atuante, aplicando a palavra, fazendo acontecer, trazendo a existência, e essa obra dele vai prosseguir em todo o tempo, em toda a história do ser humano sobre a terra, e claro, depois na eternidade vai ser uma atuação ainda mais plena do que agora. Amém? Mas você percebe que o Pai elegeu de acordo com a sua presciência, o Espírito Santo atuou, fazendo a regeneração, fazendo a santificação, gerando em nós uma nova vida, ressuscitando a mim e a você, junto de Jesus. Nós somos ressuscitados juntamente com Cristo, conforme nós vimos na segunda coluna da maquete, no domingo anterior. E agora nós somos o que? Purificados pelo sangue de Jesus. É o que continua dizendo aqui: para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, aqueles que o Pai elegeu, que o Espírito Santo regenerou, que o Espírito Santo chamou, que concedeu uma nova vida, que ressuscitou juntamente com Jesus, cada um de nós somos agora purificados pelo sangue de Jesus Cristo, de todo pecado, toda mancha, de toda iniquidade. É conforme Deus declara lá em Isaías, no capítulo 43, versículo 25, quando ele fala assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha que coisa extraordinária. O Pai declara que não se lembra mais dos nossos pecados, que ele decidiu esquecer, apagar, zerar todo o pecado que tivéssemos cometido. E aí, é claro que a partir desse momento, nós temos a orientação da palavra de que estejamos nos guardando do pecado. João fala na sua primeira carta, capítulo 1, depois do capítulo 2, o seguinte, que ele escreveu aquelas coisas para que nós estejamos vivendo livres do pecado, vivendo sem cometer pecado. Mas ele fala no capítulo 2, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, como também pelos pecados de todo o mundo. Então olha a coisa extraordinária. Essa atuação de Jesus Cristo, aspergindo o seu sangue sobre nós, nos lavando, nos purificando, nos embranquecendo, nos alvejando cada vez mais, é uma obra que prossegue, que continua, que avança, que se aprofunda e que deve avançar e aprofundar cada dia. Em outras palavras, cada dia que eu acordar, eu devo realmente invocar essa purificação no sangue de Jesus Cristo. Cada vez que eu tiver a oportunidade de me chegar diante do Pai, eu devo confessar diante dele a minha fraqueza, a minha debilidade, a minha insuficiência, para que eu seja alvo, para que eu seja alcançado pela sua suficiência, pela sua plenitude, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler agora
em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 4 até o 6, quando o apóstolo João, recebendo aquela revelação extraordinária, emite, né, a carta às 7 igrejas da Ásia. E aqui ele diz, a partir do versículo 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Percebam bem que tanto naquela saudação do apóstolo Pedro no começo da sua epístola, quanto nessa saudação de João, na dedicatória ainda do livro do Apocalipse, a Trindade inteira está envolvida nesta obra de regeneração do ser humano, de purificação do ser humano, de santificação, no sentido de que nós sejamos realmente a construção, a morada de Deus em espírito. E aqui ele fala como graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. De quem que João está falando aqui? De Deus Pai, que naquele texto de Pedro é aquele que nos elegeu, que nos incluiu, que nos escolheu como membros da família de Deus, a família bendita do Senhor, a família cuja morada é o céu, que nós estamos aqui, mas conforme Pedro diz também no comecinho, no versículo 1, estamos aqui como forasteiros, não estamos na nossa pátria, estamos peregrinando por este mundo até o momento de chegarmos na nossa pátria verdadeira, o céu. Amém? E então ele declara o quê? Que é da parte de Deus, do Pai, daquele que é, que era e que há de vir, que nos elegeu, que nos escolheu, que nos conheceu e predestinou de antemão para sermos semelhantes a Jesus, para sermos habitação, a sua morada eterna. É da parte dele que nós somos aqui abençoados pelo apóstolo. E depois ele fala, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Esta é uma referência direta ao Espírito Santo, que lá no texto de Pedro é aquele que santifica, aquele que promove a regeneração, aquele que aplica na nossa vida de maneira pessoal e direta tudo aquilo que o Pai reservou para nós. É aquele que traz direto do Pai para a nossa vida toda a revelação daquilo que é nosso em Cristo Jesus. Aplica, nos conduz à confiança, nos conduz à apropriação, nos conduz através da confissão, para que tudo isso seja realmente apropriado por nós. Porque nós tomamos posse das promessas justamente através da confissão dos nossos lábios. Lembra como que é o processo da salvação? Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Então você percebe que em toda situação, em tudo aquilo que o Pai preparou para nós, e que Ele quer nos entregar, implica a nossa fé, a nossa confiança, a nossa convicção de que aquela palavra é verdade e que ela é para nós. E a partir do momento que temos essa convicção, nós fazemos o quê? Confessamos com os nossos lábios. E à medida que nós cremos com o coração e confessamos com os lábios, tudo aquilo que confessamos nos é entregue através da graça e da bondade do nosso Deus. Amém? E finalmente aqui, depois ele fala, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Por que Jesus Cristo é a fiel testemunha? Porque ninguém que se manifestou antes ou depois dele
manifestou a verdade de maneira tão pura e tão transparente e tão completa quanto Jesus Cristo, Filho de Deus. É por isso que ele é testemunha fiel e verdadeira. Ele declarou para os seus discípulos: eu tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Por quê? Porque a testemunha fiel, aquilo que ele viu na glória do Pai, aquilo que ele contemplou, ele trouxe para nós e revelou, respeitando apenas a nossa condição de compreensão. É claro que ele jamais poderia revelar por completo, não teria como, porque o nosso entendimento não teria condição de entender, de absorver aquelas realidades. Mas tudo aquilo que nós estávamos assim, em condições de alcançar, de compreender, ele revelou e não deixou absolutamente nada que não fosse revelado. E para completar, diz: eu vou voltar para o Pai, mas deixo com vocês o Consolador, porque ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho falado e vos conduzirá a toda a verdade. Vos anunciará o que há de vir. Amém? E aqui ainda prossegue o texto dizendo que Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. O que significa esse termo primogênito dos mortos? Que em outro texto diz que é o primogênito da ressurreição. É porque Jesus Cristo é o primeiro ser humano que ressuscitou para nunca mais provar a morte. Houve outras ressurreições antes de Jesus. Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Eliseu ressuscitou o filho da viúva, também da sunamita. E os ossos de Eliseu ressuscitaram um homem que estava sepultado, e quando os ossos de Eliseu tocaram no corpo daquele homem, quando o cadáver daquele homem tocou nos ossos de Eliseu, o cadáver se levantou. Então nós temos esses relatos de ressurreição, essas 3 ressurreições no Antigo Testamento. E no Novo o número é ainda maior. Mas nota bem, todos aqueles que ressuscitaram, eles voltaram a morrer. Amém? Jesus Cristo é o primeiro que ressuscitou para nunca mais provar a morte. Por isso é o primogênito dentre os mortos, o primogênito da ressurreição. Amém? E o soberano dos reis da terra. Jesus, depois que fez o seu sacrifício, que derramou o seu sangue, que no seu sangue nos lavou dos nossos pecados, que nos constituiu como reis e sacerdotes diante de Deus o Pai, ele recebeu do Pai toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Quando ele retornou ao convívio dos discípulos, durante aqueles 40 dias que ele passou com os discípulos, depois de ressuscitado, Jesus declarou o quê? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, por isso que a palavra de Deus declara que Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra. Ou seja, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que tem o controle, que tem o comando de tudo aquilo que acontece no mundo. E por que aconteceu isso? Porque aprove ao Pai entregar todas as coisas a seu Filho, conforme diz 1 Coríntios capítulo 15. Aí declara a palavra também que quando convém que Jesus Cristo reine, até que tenha posto todos os seus inimigos por escabelo de seus pés. Amém? E aí que está a grande questão. Jesus Cristo foi constituído pelo Pai, soberano, absoluto do céu e da terra. E Deus também estabeleceu que justamente pelo fato de Jesus Cristo ter aceito a missão, cumprido a missão, executado todo o propósito do Pai, Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, e que ao nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando eu me prostro diante do Senhor, quando você se prostra diante do Senhor, nós estamos antecipando esse dia. Um dia todo joelho se dobrará, mas nós já nos dobramos hoje diante do Senhor, porque reconhecemos que nós somos propriedade dele, que nos comprou com o seu sangue. Não foi com prata ou ouro que fomos resgatados, não. Foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, sangue de cordeiro sem defeito, sem mácula, conforme ensina, conforme instrui o apóstolo Pedro. E aqui na continuidade, aquele que nos ama, final do versículo 5, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados,
e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É por isso, irmãos, que nós tributamos a Jesus todo o louvor e toda a glória. Porque nós reconhecemos que o Senhor é digno de receber essa glória. E só Ele é digno. É conforme cantam, né, os remidos. Aqui o cântico que aparece em Apocalipse capítulo 5, a partir do 5º versículo. É o momento em que João contempla na mão direita do Pai, assentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E um anjo brada sobre quem é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos. E aí se constata que ninguém no céu, debaixo da terra, é digno de abrir o livro, é digno de desatar os seus selos. E João então começa a chorar, ele se sente em desespero ali, porque sem o livro ser aberto, como saber o que está escrito nele? Como saber o que vai acontecer? Como prosseguir recebendo as revelações sublimes do Pai? Aí no versículo 5, diz aqui, Apocalipse 5, do versículo 5 em diante, diz assim: todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha que coisa extraordinária. Tudo isso que nós conquistamos através de Jesus Cristo. A purificação dos nossos pecados foi através do sangue de Jesus. A nossa elevação como reis e sacerdotes diante do Pai foi uma conquista de Jesus Cristo. E Ele então pega e nos entrega esta elevada posição, para que nós possamos exercer o nosso sacerdócio, exercer a nossa função de embaixadores do reino dos céus aqui na terra, diante do nosso Deus. Esse é o elevado privilégio que é concedido a mim e a você. Amém? E por que nós temos tudo isso? Porque nós cremos, porque nós confiamos, porque nós recebemos e porque nós confessamos o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida em todo o tempo. Aqui também, em Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11, fala assim: então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Como é que nós vencemos o acusador? Pelo sangue do Cordeiro. Foi assim que Martim Lutero venceu. Quando naquele episódio em que Satanás compareceu perante ele, trazendo de volta todos os seus pecados, a lista dos seus pecados, e Lutero pegou e falou: olha, essa lista não está completa. Existem muitos outros pecados que cometi que não estão aí na sua lista. O diabo se retirou, depois de alguns dias trouxe a lista mais completa e apresentou diante dele.
Aí Lutero consultou a lista e falou: agora a lista está completa. Só que, debaixo dessa sua lista, agora você vai escrever: o sangue de Jesus Cristo me lavou de todo o pecado. Satanás não teve como resistir a essa palavra. Por quê? Porque essa é o que diz aqui, a palavra do testemunho. Eu creio nisso, eu testifico isso, eu declaro isso, eu confesso isso. E isso se torna o quê? Uma realidade presente e constante na minha vida. Amém? Olha só, como que ele foi expulso, como que ele não teve mais condição de acusar de dia e de noite diante do nosso Deus. Está no versículo 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. O que é o testemunho? É você declarar tudo aquilo que Jesus Cristo fez em seu favor. Jesus Cristo me lavou de todo o pecado, me constituirei sacerdote diante de Deus o Pai, me confiou a nova vida, me nomeou como embaixador do reino de Deus na terra. É a realidade, essa é a palavra do nosso testemunho. E aqui completando: e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O que significa isso? Significa que ainda que existe uma situação, o testemunho que nós temos, tirá-lo de nós, nós devemos manter firme o nosso testemunho. Amém? Não importa a perseguição, o sofrimento ou qualquer situação contrária, adversa que venha sobre nós. Nós devemos manter até o fim a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Eu quero ler com você ainda a Apocalipse 22, versículo 14. Diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Então, essa purificação do sangue de Jesus, ela nos acompanha toda a nossa trajetória de vida, toda a nossa trajetória. Ela vai nos conduzir até os portões celestiais. E quando nós chegarmos diante dos portões, vai se verificar se nós lavamos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Se nós mantivemos alvas, limpas, purificadas as nossas vestes, para que nos assista, para que tenhamos o direito de entrar na cidade pelas portas, os portões se abrirem e nós sermos recebidos na glória do Pai para estarmos vivendo com Ele por toda a eternidade, para estarmos cumprindo, tomando posse da nossa posição diante do Pai. Deus nos elegeu para quê? Para sermos cidadãos dos céus, para habitarmos com Ele por toda a eternidade. E então nesse percurso existem muitas apropriações que devemos fazer. Por isso o Pai tem mandado essa palavra que indica, que orienta o caminho, que orienta a trajetória. Vimos a primeira coluna da nossa maquete. Vimos na semana passada a segunda coluna. Hoje estamos vendo a terceira coluna. E ainda existem muitas outras que nós estaremos recebendo e apresentando. E aí o que vai acontecer? Cada uma delas nós precisamos vivenciar, tomar posse, trazer a realidade da nossa vida através da confissão dos nossos lábios e viver isso para a glória do nome do Senhor até o momento da nossa partida desta terra, desta vida para a vida futura. Isso poderá acontecer através do arrebatamento, mas poderá também acontecer através da nossa morte, da morte física, do momento em que cessa a nossa vida terrestre, em que nossos olhos se fecham e eles se abrem na eternidade. E esse fechar de olhos, esse abrir de olhos, ele define o nosso resultado, define o nosso destino eterno. É por isso que Deus tem enviado a sua palavra, para que através dela nós estejamos nos apropriando, tomando posse, confessando, experimentando e assim
sermos havidos dignos de evitar todo tipo de condenação. Amém? Nesta vida e na eternidade, na vida presente e na vida futura, em nome de Jesus. É justamente nesse sentido que nós estamos convidando você a conhecer esse propósito de Deus, esse projeto de Deus, essa maquete de Deus. E não apenas está conhecendo, está tomando posse para você, mas está também repassando adiante, transferindo para outros, compartilhando com outros, para que conhecimento daquilo que o Senhor tem feito em nosso favor encha toda a terra, como as águas cobrem o mar, conforme a profecia de Isaías. Você faz parte importante desse processo de Deus na terra. Nós somos cooperadores de Deus. Então tudo aquilo que o Pai deseja realizar, Ele vai realizar sim. Mas Ele deseja fazer através da minha vida e através da sua vida. Ele deseja ter a mim e você como cooperador dEle. Ele deseja que nós estejamos servindo a Ele através do anúncio das virtudes de Jesus Cristo, seu Filho. E é justamente por esse motivo de ajudar você na apropriação dessas verdades que eu quero nesse momento te convidar a fazer, através da confissão dos seus lábios, a declaração em que você toma posse do sangue de Jesus Cristo como purificação pelos seus pecados, da lavagem do sangue de Jesus Cristo, para que a sua vida seja inteiramente rendida, devotada e consagrada a Ele em nome de Jesus. Amém? Você está pronto, preparado para fazer essa confissão? Então eu vou fazer a confissão pausadamente, para que você possa repetir depois de mim. Amém? Diga assim: está escrito que quando Jesus derramou seu sangue lá na cruz, todos os meus pecados foram apagados, porque ele foi castigado no meu lugar, resgatando-me da maldição da lei e tornando-se para mim justiça, santificação, sabedoria e redenção. No Calvário, ele promoveu a minha plena e completa justificação, reconciliando-me diretamente com o Pai e tornando-me agradável a si mesmo. Libertou-me de toda condenação, presente e futura, pelo seu perfeito sacrifício. Jesus, o Santo dos Santos, removeu inteiramente o escrito de dívida que era contra mim, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Lavou-me completamente no seu próprio sangue e elevou-me à posição de rei e sacerdote para o seu Deus e Pai. Por isso, eu rejeito toda condenação que o diabo ou qualquer outra pessoa quiser colocar na minha mente. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida extraordinariamente e que a realidade da purificação no sangue de Jesus seja plena, completa e total na sua vida em todo o tempo,
Até a volta do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.